No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre a morte. Então, eu queria pedir agora ao seminarista Lucas para dar uma breve explicação do que foi falado. Bom, como no último vídeo, né, nós falamos um pouquinho sobre a morte, que é a separação da alma humana do corpo material, e que nós morremos, né, devido ao pecado original, é uma consequência, né, do pecado que entrou no mundo, e nós herdamos, né, dos nossos pais, né, o pecado original nós já nascemos com ele, né? Então a nossa alma é imortal, mas o nosso corpo perece. Mas eu dizia também que para o cristão a morte não é luto e tristeza, né? A morte é alegria. Eu até lembro uma coisa, uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, que diz: eu não morro, eu entro na vida, né? Porque a morte para nós é entrar na vida e na vida eterna. Então, vamos continuar agora com o vídeo de hoje, e o tópico vai ser o juízo particular. Então, seguindo, né, um pouco a sequência lógica, né, dos novíssimos, né, das últimas coisas, depois da morte, o que acontece? O juízo, o julgamento. São Paulo, na verdade não é São Paulo, a carta aos Hebreus diz que após a morte vem o juízo, que é o juízo particular, que é diferente do juízo universal ou final, que é só lá no fim dos tempos, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória, né? Então o juízo particular, ele acontece logo depois da morte. Muitas outras doutrinas, às vezes dizem assim, os mortos estão dormindo, ou dizem assim, eles estão esperando. Não, a doutrina católica logo após a morte tem o juízo, o julgamento. Então por isso que já tem santo no céu, já tem gente no purgatório, já tem gente no inferno também, infelizmente, mas tem. Por quê? Porque é logo após a morte que se vem o juízo. Então a alma se separou do corpo e a alma vai se encontrar diante do Senhor para poder ser julgada. E assim, nesse juízo particular que vem a definição se a pessoa, né, se aquela alma vai estar no céu, no inferno, no purgatório? Exatamente. É ali que ela é dada a sentença dela, aonde que ela vai, e imediatamente ela vai ser, imediatamente ela vai para o seu destino, né? Se Deus deu a sentença dela para o céu, ela vai para o céu, ou, né, para o inferno, para o purgatório, né? Mas não é Deus, né, simplesmente que julga. O próprio ser, o próprio homem faz o seu juízo, né? A gente costuma dizer assim que o homem morre do jeito que ele vive. Se ele viveu bem, ele vai morrer bem. Se ele viveu mal, ele vai morrer mal, né? Então, a alma na hora do juízo é como se ela tivesse uma intuição. Ela, diante de Deus, que é a santidade pura, ela intui a vida dela e ela se conforma com o seu próprio juízo. Então não é que tem um advogado, um juiz, não é assim que acontece o julgamento. A alma diante de Deus, ela mesma intui diante da justiça divina e da misericórdia o seu lugar. Então ela mesma ali intui aquilo e se conforma com o seu juízo, com o juízo divino, com aonde ela vai passar a eternidade, vamos dizer assim, né? Então não é como a gente pensa, né? Eu não sei se as pessoas assistiram um filme chamado O Alto da Compadecida. E esse filme tem um momento que todo mundo já foi julgado e só falta como é o nome dele? O Chicó? Chicó não, que anda com ele. João Grilo. Só falta ele para ser julgado. E ele começa a dizer assim, o demônio nem julga ele. As pessoas começam, ele mesmo começa a dizer, eu fui mal, e ele mesmo começa a andar para o inferno, se você recordar dessa cena. Ele mesmo começa a ir para o inferno, é tipo isso. Vamos dizer, entre aspas, né? Claro que ali é um teatro, né? Mas a própria pessoa, ela tomou a consciência do seu juízo. Então, ao homem, porque essas foram as escolhas. Eu costumo dizer, aqui na terra, nós vamos semeando o nosso céu, o nosso inferno, né? A gente só vai colher lá na eternidade. Interessante, né, o seu comentário, que eu estava aqui pensando. As nossas escolhas nós precisamos entender que as nossas escolhas do nosso estilo de vida, da nossa vida aqui, vai refletir na nossa eternidade, né? Então, assim, se eu vivo uma vida toda errada, faço aquilo que eu sei que é errado, porque
né? Não é possível que não tenha consciência. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, se é certo ou se é errado, né? Então, quando acontecer nesse momento da morte, né, que eu serei o meu próprio juiz, né? Então, eu ali mesmo não vou precisar que ninguém fale, não, você vai para lá, a minha própria alma então vai reconhecer isso, que eu preciso, né? Eu estarei fazendo este caminho para o purgatório. É porque é como se a alma, tudo dela tivesse transparente. Porque aqui nessa terra, a gente às vezes mexe com dissimulações, nós somos um pouco dissimulados. Por exemplo, eu quero fazer um bem, mas eu acabo, no meu coração tem vaidades, tem orgulhos, né? Às vezes eu me suborno, né? Só que na hora do juízo, não. Na hora do juízo, a alma, toda dissimulação será retirada. E então a alma estará como transparente diante dela mesma. E o juízo de Deus será o juízo dela, entre aspas, né? Porque ela vai estar identificada com o justo juízo divino. Então ela vai se identificar com o justo juízo divino, né? Nessa espécie. Mas, como você falou, né? As nossas ações, a gente tem que estar vigilantes. E a igreja, a tradição da igreja sempre disse uma coisa: a antecipação do juízo particular aqui na terra pode acontecer, e ela se chama confissão. A confissão, ela é a antecipação do juízo particular. Só que tem uma coisa, né? Na confissão nós temos a certeza da absolvição, né? Mediante arrependimento, né? Se eu me arrependi, eu vou ter absolvição. Agora, na hora da morte, depois da morte, o arrependimento ele é só até o último segundo da vida. Depois da morte, a alma ela não se arrepende mais, né? O que ela escolheu nessa vida é definitivo na outra. Então, a confissão ela é uma antecipação do juízo, aonde o padre faz as vezes do juiz, né? Ele é o Cristo. Mas, como diz, né? A confissão é o único tribunal aonde o réu se acusa e é culpado, mas sai absolvido. Então, a gente tem que aproveitar enquanto tem tempo, porque depois não vai ter mais. E assim, é interessante pensar que, espero que esse vídeo sirva para nós, né? Primeiro que estamos aqui conversando, mas para todos, porque é um momento de repensar, porque às vezes a pessoa fica esperando, não, eu vou viver do jeito que eu quero, depois quando chegar lá o dia do juízo, né? Não, é no momento da sua morte, a sua alma vai reconhecer, então preste atenção, né, nisso. Exatamente, a sua alma vai reconhecer, se você é digno de estar de onde você está, na verdade, você está traçando aqui para onde você vai. Quando morrer, já não tem mais jeito. Eu costumo dizer, né? Aqui nessa terra é o tempo da misericórdia, né? E na hora da morte vai ser o tempo da justiça. Então a gente tem que aproveitar o tempo da misericórdia, que é enquanto a gente está respirando, né? Enquanto você está respirando aí, é o tempo da misericórdia. É hoje que Deus escolheu para a gente mudar de vida, enquanto tem tempo. Aproveitando a deixa que você estava falando sobre confissão, existe algum pecado que não é perdoado? Deus é misericórdia, né, infinita. Por isso, todos os pecados podem ser perdoados. Não há pecado no mundo que Deus não possa perdoar. Então, o necessário é você ter arrependimento. O único pecado que Deus não pode perdoar é um pecado que você não se arrependeu. Porque o arrependimento é o básico, vamos dizer assim, o necessário para que Deus possa perdoar. Agora, se você se arrependeu, não importa o que você fez, Deus te perdoará pelas mãos dos sacerdotes, né? Às vezes a gente fala do pecado contra o Espírito Santo, que não é perdoado. Nosso Senhor disse, né? Que não será perdoado nem nessa vida nem na outra. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ele está ligado à obstinação final ou impenitência final. O que significa isso? É a pessoa que já não se arrepende mais do seu pecado e que já escolheu, por livre e espontânea vontade, ficar no pecado. Então, não é que Deus não vai perdoá-la porque Ele não quer, ou porque Ele não pode perdoar, mas porque ela se fechou. A impenitência final é um fechamento total, onde a pessoa recusa ao arrependimento, né? Ela não quer se arrepender, ela já tomou uma decisão de viver aquilo, né? O Papa Pio X, ele coloca 6 pontos que é o pecado contra o Espírito Santo. O desesperar da salvação, a pessoa que acha assim, nossa, meu pecado é tão grande
que Deus não vai me perdoar, porque ela acaba não se arrependendo, porque ela acha que Deus não pode perdoá-la. Ou a presunção também da salvação, que é quando a pessoa acha que eu já estou salva. Se ela acha que já está salva, ela não se arrepende. E ele põe alguns outros também, como negar a verdade conhecida, né? Eu sei da verdade, da fé, e eu nego por livre e espontânea vontade, e permaneço, né? Inveja da graça que Deus dá aos outros, a obstinação e a impenitência final, né? Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo pode ser resumido, né? Eu perseverar no pecado e escolher perseverar nele e não quero me arrepender. Então Deus não pode me perdoar. Voltando ao assunto que a gente estava falando, né, do juízo particular. Então, depois que a alma morre, ela mesma, né, tem o seu próprio julgamento. E aí ela vai para o céu, inferno ou purgatório, né? E aí entra o nosso próximo assunto, o nosso próximo tópico desse vídeo, né, que é a igreja militante, triunfante e padecente. Você pode explicar para a gente rapidinho o que são esses três igrejas? Sim, claro. A igreja, né, ela sempre é um reflexo de Deus. E Deus, ele é uno e trino, né? Deus é 3 pessoas, mas é um Deus só, uno e trino. Então, como a igreja é perfeitíssima, ela também é una e trina. Ou seja, ela é uma única igreja, católica, apostólica, romana, que é a igreja que Cristo fundou. Mas ela é 3, porque ela está no céu, está no purgatório e está na terra. Então, a igreja que nós chamamos de triunfante é a igreja que está no céu, são os santos. A igreja que é a igreja padecente, é a igreja que está no purgatório, que ela padece, né, está sofrendo, está se purificando. E a igreja militante quer dizer caminhante, que caminha, né? Somos nós, que estamos na terra, somos a igreja militante. Então, são as 3 dimensões da única igreja, una e trina. E dentro disso tudo, nós temos uma coisa que a gente reza no creio, né? A comunhão dos santos. Eu creio na comunhão dos santos. O que quer dizer? Que a igreja militante, triunfante, padecente está ligada numa comunhão dos santos, dos irmãos. Por isso que quem está na triunfante intercede por nós aqui da terra. Quem está na igreja padecente recebe a nossa oração, que tem uma comunhão. Nós dividimos, né? Eles rezam por nós, nós rezamos por eles intercedem por nós. A igreja una está ligada numa comunhão dos santos, né? Então a igreja é una e trina. Ela está no purgatório, ela está no céu e está aqui. Por isso que ela é visível e invisível. Então, mesmo que todos os templos católicos fossem destruídos e que todos os católicos morressem, a igreja continuaria existindo, porque ela é visível aqui, nós, mas ela é invisível no céu e no purgatório, una e trina. É por isso que Jesus fala também, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja ela já está no céu, né? A igreja nunca será destruída, porque é a promessa de Cristo, né? E ele disse mais: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então ele vai estar conosco até o fim do mundo. Eu queria que você respondesse pra gente o que é o céu, né? Então, e por isso as pessoas perguntam: o céu é um lugar? Quais são as alegrias do céu? Nesse episódio, você acompanhou e entendeu um pouco mais do que é o juízo particular. E não para por aí, pois traremos mais novidades. O próximo assunto a ser discutido será o céu no contexto teológico. Não perca nenhum dos nossos vídeos, então se inscreva no nosso canal e ative as notificações.